Tela, e esse vídeo corresponde ao conteúdo resumido da aula 2 da disciplina de Pesquisa Bibliográfica e Comunicação Científica do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal da Universidade Federal de Lavras. É uma síntese do que a gente vê em sala, mais um guia de tópicos mesmo do que é visto na aula 2. Essa aula, ela é focada na comunicação científica, alguns aspectos da comunicação científica em si. E também métricas que avaliam, né, que medem o alcance da comunicação científica. Então, vamos colocar aqui do lado. A gente vai entender a comunicação científica como o processo de circulação do conhecimento científico entre os pares, ou seja, entre os pesquisadores, entre os cientistas, e também na sociedade. Porque, convenhamos, não faz sentido, uma vez o conhecimento gerado, produzido, a gente guardar esse conhecimento, né? Aliás, ele só vai se tornar um conhecimento de fato se ele for difundido e avançar nosso entendimento das coisas, né? Então, não faz sentido guardar conhecimento. E aqui eu faço um recorte para a nossa realidade de pós-graduação, nós que nas universidades públicas muitas vezes recebemos bolsas para desenvolver nossas pesquisas, ou mesmo não pagamos, não recebemos bolsa, mas não pagamos pelo curso de pós-graduação, então nós estamos sendo de alguma forma financiados, né? Então faz menos sentido ainda produzir um conhecimento e guardá-lo, engavetá-lo. A comunicação científica é essencial nesse sentido, né? Tão importante quanto a pesquisa em si. Então eu trouxe aqui até uma frase do Stephen Hawking, que ele fala que não é apenas, não é somente importante perguntar, fazer perguntas científicas e encontrar respostas. Como um cientista, eu me sinto obrigado a comunicar o que eu encontrei, né, o que eu aprendi. Então, aí, mais ressaltando essa importância da comunicação dos resultados. Por quê? Eu trago alguns argumentos aqui, né? Primeiro, é importante comunicar para dar visibilidade aos nossos resultados, né? Só vai fazer sentido, como eu disse, só vai ser de fato um conhecimento quando ele for divulgado e representar avanços no nosso entendimento das coisas. Impulsiona avanços. Uma vez que eu comunico os meus resultados, eu vou inspirar, eu vou impulsionar outros avanços. Pense em Newton, se ele não tivesse compartilhado seus conhecimentos sobre a gravidade. Alguns anos iam se passar até que alguém o fizesse, e isso retardaria uma série de descobertas, né, de avanços científicos. Uma vez que eu comunico resultados científicos, comunico de forma eficiente, eu ressalto a importância da ciência diante dos cientistas e da sociedade, né? Então, olha, até mais uma vez, para a nossa realidade de pós-graduandos, nós somos muitas vezes estigmatizados como, você não trabalha, você, né, você não tem um emprego formal e tudo mais. A partir do momento que você mostra um produto de comunicação científica, você comunica o que você está fazendo, você ganha um certo respeito, uma certa credibilidade. Então é importante até para a gente ressaltar a importância do que a gente está fazendo. E aí conquistar respeito e conquistar mais financiamento para nossas pesquisas, né? Comunicar, para você apresentando resultado, mostrando trabalho, você consegue, quem sabe, mais recursos, mais respeito para aquele trabalho. Então aqui eu trago um breve histórico da comunicação científica, bem grosseiro, só para a gente refletir sobre como que isso tem se dado ao longo da história. Aqui, desculpa.
Então, se a gente entender que já tinham iniciativas científicas ou próximas ao que a gente entende como ciência na Grécia Antiga, na Idade Antiga, a gente tem que a comunicação era feita lá então, muito baseada na oralidade. Eu tenho essa imagem de grandes pensadores, dessas figuras próximas ao que seriam hoje os cientistas, naquela época, comunicando os seus achados em anfiteatros, em situações em que predominavam a oralidade, né? E também registros manuscritos, a gente tem textos avulsos ou compilados desses pensadores, mas sem grandes alcances, né? Naquela época. Já na Idade Média, a gente tinha os monges copiadores, né, que copiavam livros, então era um trabalho bem artesanal e, obviamente, isso restringe a comunicação, né, restringe o alcance da comunicação, você vai ter menos cópias, e também tinha aquelas restrições da própria igreja com relação ao saber científico, na divulgação do saber científico, uma vez que predominava as crenças religiosas, né, se sobrepunham ao conhecimento científico. Então, a gente tinha livros manuscritos por esses monges copiadores, copistas, e poucas iniciativas que fugiam disso a comunicação científica se dava por meio de cartas entre alguns pesquisadores, alguns cientistas, né? Mas sempre lembrando que era tudo muito reprimido, isso não era muito bem aceito na época. E também tinha um outro limitante nessa época, que era que os livros eram em latim erudito, e pouca gente dominava essa língua, então isso restringia ainda mais o saber científico, né? Com o surgimento da imprensa de tipos móveis, de Gutenberg, ali no começo de 1430 e alguma coisa, se não me engano, a gente tinha uma ferramenta para impulsionar a divulgação de conhecimentos científicos, mas a gente ainda estava um pouco sobre a sombra da igreja. Até certo ponto. Com o Renascimento, e que aí houve uma efervescência cultural e científica até, então houve um maior espaço, né, o Renascimento, juntamente com o advento da imprensa de tipos móveis de Gutenberg, promoveu um certo impulsionamento da divulgação científica, que se dava principalmente por meio de livros, e a gente tinha os livros eram diferentes da imagem que a gente tem hoje, né? A comunicação, por exemplo, Galileu adotava a estratégia de diálogos, né? Então, enfim, mas foi um momento mais propício, assim, começou a ser um momento mais propício para divulgação e comunicação científica. Já na Idade Moderna, a gente, continuando na Idade Moderna, mas mais à frente, a gente tem o início das primeiras organizações acadêmicas, as primeiras sociedades científicas, e os relatos dessas reuniões eram publicados na forma de anais, né? Na verdade eram registrados na forma de anais, e cartas mandadas para essas sociedades eram as letters, eram os primórdios do que a gente conhece hoje como artigo científico. Então a gente tem ali o primórdio da comunicação científica tal qual a gente conhece hoje. Quer dizer, além dos livros, já começam a surgir artigos científicos, anais de eventos, esses formatos de comunicação científica mais parecidos com o que a gente tem hoje. Foi nessa época, em 1965, que surgiu o primeiro periódico, né, a primeira revista científica reconhecida, que é a Philosophical Transactions da Inglaterra, em 1665. Há quem diga que também surgiu nesse mesmo ano, um pouquinho antes, o Jornal de Savant, na França, mas
a grande maioria reconhece a Philosophical Transactions como o primeiro periódico científico, mas fiquem de olho em Journal des Savants, da França, que também é desse mesmo ano. Avançando um pouco mais, então esse estudo foi ganhando corpo, né? A gente tem novas técnicas de impressão, as conferências científicas mais consolidadas, com mais gente, mais pessoas sabendo ler e escrever, já agora no a partir do século XVIII, até no final de 1800, até a primeira década de 1900, é conhecido como a Era de Ouro da Comunicação Científica, porque tinha muita gente, já tinha uma disseminação mais consolidada do conhecimento científico, ou seja, já tinha novas técnicas de impressão, maior alcance, essas sociedades científicas já estavam mais consolidadas, mais gente pesquisando, ao mesmo tempo a sociedade com uma sede desse conhecimento. Então, muita gente querendo fazer pesquisa, ciência, e muita gente querendo ler e saber o que estava sendo feito. Avançando agora na idade contemporânea, ainda nos dias atuais, né, com o advento da internet, que foi um marco na história da humanidade, a gente tem um boom da comunicação científica, né, de possibilidades de comunicação científica, de divulgação. E só para um número que ilustra muito bem isso, é um número de artigos científicos publicados, por exemplo, no ano de 2016, que ultrapassa 2 milhões de artigos científicos em um ano. Então, um boom de conhecimento científico. Duas coisas que vale a pena mencionar aqui é que, embora se tenha muito artigo científico, né, 2 milhões, por exemplo, no ano de 2016, desse tempo que eu falei aí, do início da Idade Contemporânea para cá, a verdade é que foi se distanciando um pouco a comunidade científica da sociedade em geral, em termos de linguagem, forma de comunicação. Então, embora hoje a gente tenha todas as ferramentas para que se faça uma divulgação científica eficiente, uma comunicação científica eficiente, a verdade é que, por questões de linguagem e de forma, estilo e veículos, a gente não tem esse mesmo avanço em termos de comunicação científica. Então, de alcance, assim. Como eu disse lá no início da Idade Contemporânea, havia tanto a sede de fazer ciência quanto a sede de aprender por parte da sociedade, mas isso foi se distanciando um pouco, porque a comunidade científica foi adquirindo uma linguagem muito hermética, né? Foi vivendo num mundo muito hermético. Então, a gente tem essa quantidade de artigos publicados, mas não necessariamente isso atinge a sociedade de uma maneira forte. E outro aspecto interessante é que há uns 2 anos atrás, em 2018, se não me engano, a China ultrapassou os Estados Unidos em produção científica, em termos de artigo. Então, o que é uma potência, né? O que é ser uma potência em termos científicos? Fica o questionamento. A China ultrapassou os Estados Unidos da América nos últimos anos, com uma língua totalmente diferente da língua que é a língua tida como da ciência, mesmo ainda assim ultrapassou. Então, o que a gente tem aqui é que, deixa eu me colocar aqui para baixo, é que o crescimento da comunidade científica, juntamente com avanços em tecnologia de informação e comunicação, são os principais guias, né, históricos da comunicação científica. E a gente já conceituou comunicação científica, mas aqui é importante fazer uma distinção, principalmente nos dias atuais, no contexto atual, do que seria a comunicação científica tradicional, que é aquela feita por meio de literaturas especializadas, com uma linguagem carregada de termos técnicos, jargões de área, a bolha, né, como eu coloquei ali. Então, os veículos para essa comunicação científica tradicional sendo
livros e periódicos, principalmente, anais de natureza científica. Então, é aquela comunicação científica feita entre pares, feita entre as pessoas que fazem ciência, pesquisa científica, versus a divulgação científica, que é a divulgação dos resultados de pesquisa científica para um público mais leigo, para a sociedade em geral, vamos dizer assim. E aí a gente conta com a mediação de textos jornalísticos, informações veiculadas na imprensa regular e, principalmente hoje, mídias sociais. Então, a divulgação científica é uma tentativa de ir além da bolha. Lembrando que, embora essa tentativa, esse esforço da divulgação científica deve existir sempre, aqui a divulgação científica ela é tão importante e deve ser feita, e a gente deve tentar, mas ao mesmo tempo muitos dessas tentativas de divulgação científica acabam levando a, por exemplo, fake news ou interpretações errôneas do conhecimento científico. Então, embora, olha, vamos divulgar com todos, vamos tentar divulgar a todo custo, existe um cuidado na interpretação dos resultados científicos que pode ser perdido nesse processo. E aqui, então, eu trouxe aqui os principais, vamos dizer assim, meios... Os principais meios da comunicação científica tradicional, né? Nós temos os livros. Hoje em dia, os livros... eles têm um caráter muito mais didático, né, de compilação de conceitos e de avanços, assim, é uma compilação de conhecimentos, mas não necessariamente é uma comunicação, é um meio para comunicar o estado da arte. Raramente é. O que a gente tem hoje é o periódico científico, a revista científica, como principal instrumento de comunicação científica ali na linha de frente, no estado da arte da coisa. Então, os livros ainda são importantes, eles têm um caráter didático fundamental, né? Eles são fundamentais em termos didáticos, mas raramente eles comunicam avanços. Há exceções. A gente tem, por exemplo, livros de pesquisadores que são estruturados em capítulos, que são praticamente artigos científicos e comunicam avanços de fato. Mas, normalmente, os livros têm um caráter mais didático, uma linguagem mais didática, com exceção desses livros que trazem capítulos que são praticamente artigos. Bom, periódicos, o periódico científico, então, é o principal instrumento de comunicação científica. E por que eles são? Porque eles estão ali na linha de frente, no estado da arte, ao mesmo tempo que eles têm um sistema consolidado de revisão por pares, né, de revisão dos trabalhos. Então, você submete um artigo à revisão, a um controle de qualidade, de conteúdo, de forma de comunicação. Você tem um parecer sobre o seu trabalho. E quando ele se torna um consenso, ou seja, quando aquilo tem aquela legitimação, aquela validação pelos pares, pelo editor, você consegue essa publicação e então ele é de fato publicado. E os periódicos científicos, eles são considerados, então, uma forma de memória da ciência. Você, havendo os artigos ao longo do tempo, você tem ali a memória da ciência em determinado tema. Eu coloquei aqui alguns dos principais periódicos científicos, né? Então, são o principal meio de comunicação científica que a gente tem. Teses, dissertações e monografias também fazem parte desse mundo da comunicação científica tradicional, mas como nós já discutimos na aula 1, esse modelo, embora muito válido, importante para a história, para a formação dos recursos humanos, né, para a formação do pesquisador, do indivíduo, ele tem, em termos de comunicação científica, ele é muito limitado. Ele segue normatizações, né, específicas, as formas são específicas dependendo da instituição onde
aquilo foi realizado. Ele tem, então, uma divulgação bem limitada, um alcance limitado, é difícil de achar muitas vezes, você tem que ir na base da instituição, não é exatamente como os periódicos indexados, né, que você acha mais facilmente. Então, existe essas limitações com relação a esses formatos, embora seja muito importante como produto na formação do recurso humano, na formação do indivíduo. Falando sobre normatização específica, depois vocês consultem o guia, né, a normatização da UFLA, eu vou deixar esses links para vocês disponíveis, né, o manual de normatização, para vocês já irem desenvolvendo seus trabalhos nas formas que a UFLA aceita. Inclusive, só mais um comentário, esses meios, por exemplo, no caso da UFLA, já existe uma abertura, uma flexibilidade da formatação das nossas teses e dissertações para formas de artigos científicos, para isso já se aproximar um pouco da forma do periódico científico. E eventos científicos, né, também são uma forma de comunicação tradicional de resultados. Aqui, a gente tem muitos eventos científicos com um grau maior ou menor de rigor técnico, né, então, no Brasil, a gente tem esse entendimento do resumo como um produto científico à parte, né, embora internacionalmente você vá num evento um evento científico e divulgue parte do seu trabalho, um trabalho maior que você está desenvolvendo, ou mesmo você já divulga o seu trabalho. No Brasil há um entendimento diferente, né, dos eventos científicos, onde você publica uma coisa que você, a parte do que você está fazendo, um recorte muito menor do que você está fazendo. Então, também é questionável, como nós já dissemos na aula 1, para fins de citações e referências, não é desejável que a gente consulte anais de eventos, porém, é interessante participar para ver o que está sendo feito, como as pessoas pensam e tudo mais. É uma forma de comunicação científica tradicional. Então, esses meios tradicionais, aqui agora eu vou falar especificamente dos periódicos científicos, das revistas científicas, eles têm indicadores de qualidade, vamos dizer assim, que são os índices bibliométricos, os indicadores das bases de indexação, mais conhecido popularmente, né, entre nós, na nossa bolha, como medidas de impacto, fatores de impacto, medidas de impacto. Então, eu coloquei aqui 3 dos mais famosos dos índices bibliométricos, né, de impacto. A gente tem o JCR, que eu acho que é o mais famoso, né, quando a gente fala fator de impacto, vem à mente o JCR, né, que é um índice bibliométrico da base Web of Science. Nós temos o CiteScore, ali, segundo lugar, eu diria, como medida de impacto, que é um índice bibliométrico da Scopus, da base Scopus. E nós temos algumas métricas do Google Scholar cada vez mais populares, por exemplo, o índice H, o índice H5, o índice H10. Nós vamos falar um pouquinho deles. O que é importante a gente saber é que, em geral, essas medidas elas estão associadas a citações dos trabalhos. Quanto que um periódico tem de visibilidade, e essa visibilidade se dá ali, a métrica, a régua para essa visibilidade é as citações. Então, quanto, em média, que um artigo desses periódicos é citado, então essa seria, assim, a essência dessas métricas desses índices bibliométricos. Aqui eu queria só frisar para a gente ter cuidado com algumas métricas alternativas, na verdade não queria usar esse termo alternativos, algumas métricas, alguns fatores de impacto apresentados por alguns veículos. Então uma revista que não é tão conhecida, coloca lá na sua página, fator de impacto igual a 5, mas não é o JCR, não é o CiteScore, não é o índice
não é um índice H, não é um SJR, é uma outra métrica. Então, isso pode estar enganando o pesquisador, então fiquem atentos. As métricas mais respeitadas são, sem sombra de dúvidas, o JCR, que é o índice bibliométrico da Web of Science, SiteScore, da Scopus, nós temos as métricas do Google Metrics, nós temos, por exemplo, na base Cielo, nós temos o SJR, um índice que aparece lá na base Cielo. Então, vamos ficar nesse universo aí quando a gente estiver nos guiando para escolher veículos. Cuidado com métricas muito alternativas, pouco conhecidas, que elas podem estar nos enganando. Então, falando um pouco do JCR, do Journal Citation Reports, que é o índice bibliométrico da Web of Science, qual que seria aqui a ideia? Assim, estou falando bem superficialmente, mas a ideia do JCR, do cálculo do JCR, né? Muitas vezes esse índice, o fator de impacto, o JCR, é tratado em termos de 2 anos ou 5 anos, fator de impacto de 2 anos ou de 5 anos. E qual que é a lógica? Então, a lógica é essa seguinte aqui, que eu coloquei aqui do lado, ó. Se eu quero saber qual que é o fator de impacto de uma revista, de um periódico científico, no ano de 2020, eu pego o número de citações em 2020 de artigos publicados em 2018 e 2019, dividido pelo número de artigos publicados em 2018 e 2019. Então, eu olho para os últimos 2 anos e calculo o fator de impacto. Então, o que foi citado esse ano, referente a 18 e 19, sobre o que foi publicado em 18 e 19. Então, ó, lembrando que sempre com relação, então, a citações, né? Esses índices são baseados em número de citações, como eu disse. Então, aqui é um exemplo, esse é o JCR. Mesma lógica para o fator de impacto de 5 anos, só que em vez de olhar para os 2 anos passados, eu vou olhar para 5 anos passados. Então, se eu quiser o fator de impacto 2020 dos últimos 5 anos, eu vou olhar de 2015, 16, 17, 18 e 19, né? Então, essa é a lógica por trás do JCR. Aqui eu até coloquei para vocês, por exemplo, a revista CERN, que é a nossa revista do Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal de Lavras. Olha o JCR dela de 2018. Quando não está indicando se é 2 anos ou 5 anos, é 2 anos, tá, gente? Então, aqui é 0,795, é um fator de impacto razoável para uma revista nacional, tá bem legal. Aliás, explorem, quando vocês estiverem na página da revista, algumas informações sobre a revista. Olha o ISSN, que é outra garantia de qualidade. Olha aqui a CERN traz informações das bases que ela está indexada. Isso é muito importante. Periódicos indexados nas bases. Isso vai conferindo credibilidade para o veículo. Olha aqui, a CERN coloca uma informação interessante de tempo de publicação médio, 5 meses. 24 anos, a revista tem 24 anos, ou seja, é um tempo respeitável para uma revista nacional, bem respeitável. Enfim, explorem as páginas das revistas. Eu acho que eu coloquei aqui também outra revista muito popular para nós, das ciências florestais, a Forest Ecology and Management, aqui que traz aqui o fator de impacto de 3.171, que é muito bom para ciências agrárias, um fator alto para ciências agrárias 1, juntamente com o SiteScore, que é outra métrica que nós vamos falar agora mesmo. Então, traz o JCR com o SiteScore. Esse SiteScore, como é o índice bibliométrico da base Scopus, também é bastante utilizado, e ele considera, diferente do JCR, que olha para 2 ou 5 anos, ele considera os últimos 3 anos. Qual que é a lógica? Se eu quero o SiteScore de 2017, por exemplo, eu pego citações
2016, 2015, 2014 sobre o número de publicações em 2016, 2015 e 2014. E tenho aqui no final, aqui, ó, por exemplo, esse número 14,59 seria o site score daquele determinado periódico para o ano de 2017. Então, sempre nessa lógica de citações sobre publicações, vai variar o ano. Então, lembrando, esse site score, juntamente com o JCR, constituem os dois principais indicadores bibliométricos, né, as duas métricas de publicação mais importantes, mais difundidas. Então, quando escolhendo um periódico, a gente pode observar essas duas métricas para nos dar uma noção da visibilidade, da importância, da qualidade e da aceitabilidade desses periódicos na comunidade científica. Então, só uma coisa que eu acho que, não sei se ficou claro, vou voltar aqui no JCR. Opa, desculpa. No JCR, por exemplo, qual que é a interpretação, então, do JCR aqui, ó, do Impact Factor da Forest Ecology Management, que seria para os últimos 2 anos, quando a gente está falando. Em média, um artigo publicado nessa revista recebe 3,170, repare 3 dígitos, de citações em 2 anos. Essa é a interpretação prática. Aqui, em média, um artigo publicado em uma determinada revista recebe, em média, 14,59 citações em 3 anos. Essa que é, então, a interpretação prática desse indicador bibliométrico. Inclusive, esse aqui está bem alto, deve ser uma revista bem boa. Eu vi que desconfigurou aqui, mas enfim. Outras métricas bastante utilizadas e cada vez mais aceitas são a do Google Scholar, o Google Scholar Metrics. Quer dizer, o Google Scholar também é um indexador, também é uma base, né? A gente pode fazer buscas lá, é uma base uma base de referências e tem suas métricas, sendo que o H-index, o índice H, o H-index, né? O índice H é uma das mais difundidas. E ele é interessante porque ele pode ser calculado tanto para periódicos, tanto para revistas, quanto para pesquisadores. Então, o indivíduo pode ter um índice H, a revista pode ter um índice H, a universidade pode ter um índice H. Ele tem essa flexibilidade de cálculo. E tem suas variações, né? Você posso calcular índice H10 olhando 10 anos, índice H5 olhando 5 anos, mas qual que é a ideia geral do índice H? Perdão aqui pelo desconfigurou aqui. O índice H, por exemplo, o índice H igual a 10, significa que aquela revista teve pelo menos 10 artigos com pelo menos 10 citações para aquele ano. Ou se for índice 5, H5 ou H10 para 5 anos ou para 10 anos. Então, um índice H igual a 10, que significa que aquela revista ou aquele pesquisador tem pelo menos 10 artigos com pelo menos 10 citações. Então, fica aí chamando atenção para a questão dos anos. Se tiver 5 ou 10, isso vai ser relativo a períodos de 5 ou 10 anos. Mas quando não tiver informação dos anos, vai ser geral. Então, uma revista com índice H igual a 10 significa que ela tem pelo menos 10 artigos com pelo menos 10 citações. Um pesquisador com índice H igual a 3 significa que ele tem pelo menos 3 artigos com pelo menos 3 citações. E também, ainda nesse universo das métricas, né, para as revistas, para os periódicos, a gente tem o Qualis Periódicos, que é uma ferramenta da CAPES, que é pensada para avaliação de programas de pós-graduação no Brasil, né? Inclusive, eles deixam claro que outros fins que não a avaliação de programas de pós-graduação no Brasil não são de responsabilidade da CAPES, ou seja, quando você está participando de um processo seletivo e os seus artigos são contados, a pontuação é contada olhando o Qualis, ou
você está concorrendo a uma bolsa de pesquisa e a sua pontuação é contada de acordo com, as suas publicações são contadas de acordo com o Qualis, ou num concurso público, onde a pontuação do currículo olha para o Qualis na parte de produção científica. Isso não é de responsabilidade da CAPES, porque essa ferramenta, o Qualis Periódicos, foi pensado exclusivamente para avaliação de programas de pós-graduação no Brasil. O que a gente tinha até então, né, até no começo do ano? A gente tinha os extratos A1, A2, B1, B2, B3, B4 e C para a classificação dos periódicos, né? E isso mudou agora. Anteriormente isso era cada área, né? Cada área do conhecimento tinha a sua classificação. Então, Ciências Agrárias 1 tinha uma classificação, Biodiversidade tinha outra classificação, Química tinha outra classificação, e agora isso mudou, agora a gente tem uma classificação única. O periódico ele pertence a um único extrato para todas as áreas, o que é bom, né? Porque pensando em colaborações, antigamente, por exemplo, se você era da engenharia florestal e chamava um colega lá da biodiversidade para colaborar com o seu trabalho, isso poderia contar diferente para vocês, embora vocês tivessem se dedicado e colocado esforço e tempo ali naquele trabalho, isso poderia contar diferente. Quer dizer, para as Ciências Agrárias 1, na floresta, e para a biodiversidade, aquele periódico, aquele produto científico teria pesos diferentes. Agora não. Agora todos os periódicos pertencem a um único extrato em todas as áreas. E essa o novo Qualis Periódicos, ele é baseado nas métricas internacionais, nas índices bibliométricos internacionais. Ele olha para o JCR, olha para o CiteScore, olha inclusive para o índice H do Google Scholar, para ranquear os periódicos e colocá-los nesses novos extratos aqui para cima. Que seriam A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Esses são os novos extratos, né, do Qualis Periódicos. Então, o novo Qualis olha majoritariamente para o JCR, para o CiteScore, para o índice H, para ranquear os periódicos nesses extratos aqui. Ainda existe uma certa flexibilidade por parte dos comitês de área de colocar um determinado periódico em um outro extrato, dependendo do impacto que ele tem aqui no Brasil, né? Porque, convenhamos, periódicos nacionais ainda não competem em pé de igualdade com grandes periódicos internacionais, embora esses periódicos nacionais tenham grande importância para a divulgação das nossas pesquisas aqui no Brasil. Então, para contornar isso, ainda existe uma certa flexibilidade de mudança de extratos por parte dos comitês de área, aqui principalmente para contemplar essa questão dos periódicos nacionais. Mas, majoritariamente, os Qualis de referência são gerados olhando esses indicadores, essas métricas internacionais. Eu vou deixar outros materiais relacionados a uma explicação minuciosa de como é calculado, de como é classificado um periódico de acordo com as regras do novo Qualis para vocês, disponível, e a gente pode discutir isso também nas nossas sessões de discussão. Só lembrando que para vocês podem consultar o Qualis, né, na plataforma Sucupira, o endereço está ali, sucupira.caps.gov.br, e vocês preenchendo essa série de filtros, vocês chegam numa planilha do Excel, onde vocês têm disponíveis os periódicos e os extratos aos quais eles pertencem. Eu acho interessante ter uma discussão aqui, porque quando você ouve o pessoal da CAPES responsável pela definição dos Qualis periódicos, eles sempre ressaltam que você não deve escolher um periódico para a veiculação do seu trabalho científico com base no Qualis.
né? E que o Qualis vem atrás do pesquisador, não o pesquisador corre atrás do Qualis. Mas todo o sistema de avaliação de programas de pós-graduação e do pesquisador individual indiretamente está atrelado ao Qualis, então fica um pouco... eu sugeriria sim olhar para o Qualis quando escolhendo um periódico, ainda mais se você tem pretensões acadêmicas aqui no Brasil. Então, fugindo um pouco dessa bolha da comunicação científica tradicional e indo para o campo da divulgação, a gente tem que ter em mente que a maneira como o cientista transmite informações depende do veículo empregado, da natureza das informações e do público-alvo. Quer dizer, a forma como eu vou conversar com a minha mãe, que não é pesquisadora, e a forma como eu vou conversar com o meu orientador sobre os resultados que eu encontrei na pesquisa, obviamente são diferentes. Então, não adianta eu querer divulgar minha pesquisa com os mesmos vícios da comunicação científica tradicional. Eu tenho que furar essa bolha. Então, a comunicação, já no âmbito da divulgação científica agora, né, então, não falando mais da comunicação científica tradicional, indo para a divulgação científica, que é a comunicação com o público leigo, com a sociedade. No caso de quem faz pesquisa financiada por agências de fomento públicas, né, universidades públicas, é a comunicação com quem está nos pagando. Ela deve ser adequada, ela deve ser feita numa linguagem acessível. E interessante dessa divulgação é que, embora a gente tenha essa consciência de que, por exemplo, nós, na universidade pública, nós, bolsistas, a gente está comunicando os nossos resultados para quem está nos pagando, muita gente não se sente obrigado no dever de fazer isso. Então, isso está sendo cada vez mais cobrado, está sendo uma obrigação mesmo. Quando você vai, por exemplo, submeter um projeto para uma agência de fomento, você promete produtos não só no âmbito da comunicação científica tradicional, como produtos de divulgação científica também. Então, a gente tem lá a FAPEMIG pedindo vídeos de divulgação, a gente tem programas de pós-graduação exigindo uma defesa de tese formal, né, diante da banca, e também uma audiência pública aberta para a sociedade. Então, a gente tem que ir atrás dessas demandas, né? Então, no âmbito da divulgação científica, a gente tem muitas possibilidades. A gente tem, por exemplo, museus e centros de ciência, mostras, eventos científicos que podem divulgar, feira científica, eventos científicos de cunho mais popular, né, voltados para um público mais leigo. Nós temos a divulgação científica tradicional por meio do jornalismo científico, e aqui eu volto a falar daquele filtro que a gente tem que ter, porque não é divulgar todo e qualquer preço, tem que ter um rigor, né? Tem que ter uma interpretação correta dos resultados, porque o que mais tem é fake news distorcendo resultados científicos encontrados por pesquisadores sérios e utilizando isso por interesses políticos, interesses comerciais. Então, vale a pena manter um crivo aí nesse sentido. E também o uso das mídias sociais, né? Por exemplo, para fins de divulgação mesmo, entre pares, a gente tem o ResearchGate, também alcança um pouco fora da bolha, mas é uma ferramenta de divulgação bem legal, né? Um currículo aberto na internet, uma rede social acadêmica, né? Tem várias, eu destaco o ResearchGate porque é uma das mais populares, inclusive sugiro que vocês tenham um perfil lá para divulgar seus trabalhos, para networking. O Twitter, por exemplo, é uma das redes sociais que eu acho que tem um pouco disso, de um pouco mais profissional. Eu vejo muitos pesquisadores com perfis no Twitter, sigo vários lá, tenho um perfil, sigo os pesquisadores do meu interesse. Então, sim uma plataforma, porque não é voltada para os pesquisadores, né, fura um pouco essa bolha. Então, você tem tanto uma divulgação entre pares, quanto uma divulgação na sociedade.
E existem também, assim como a gente tem os índices bibliométricos para medir o alcance lá da comunicação científica tradicional nos periódicos, a gente tem agora o início de métricas para medir o alcance dessa divulgação científica, dos trabalhos científicos, dos resultados científicos, fora desses veículos tradicionais. Eu cito aqui o Altmetrics, que é uma métrica, né, uma medida complementar às métricas tradicionais, e que mede como as informações, os resultados científicos estão circulando nas redes sociais, na internet como um todo. A ideia, né, do Altmetrics seria medir essa circulação dos resultados científicos em várias plataformas, mas o que se vê é que basicamente ele pega o que é compartilhado em redes sociais. Então você vê o tanto que aquilo tem sido, tanto que estão falando dos trabalhos, né, nas redes. É muito interessante essa métrica, e está sendo cada vez mais utilizada, até para justificar trabalhos. Olha, eu tive tantas citações, eu tive tanto de impacto aqui nesse trabalho, e também tive esse outro alcance aqui, e apresento o Altmetrics, que vai rastreando o tanto que aquilo foi disseminado em redes sociais. Então é muito interessante. Inclusive lá na página do Altmetrics, sugiro que vocês visitem, tem relatos de pesquisadores falando: olha, eu usei isso para conseguir um emprego, eu usei essa métrica para conseguir um emprego e tudo mais. E na página das revistas também, se não apresenta o Altmetrics em si, já apresenta, assim, já tem uma coluninha, nas grandes revistas já tem ali uma coluninha linkada, por exemplo, com Twitter ou então social media, e você pode rastrear o tanto que falaram daquilo em social media. É muito interessante. E também fica aí uma dica para nós, né? Para a gente divulgar nossos trabalhos nas redes sociais, para que isso seja uma forma também de divulgação. Mesmo que seja o trabalho na forma tradicional, né, o artigo, você pode fazer um comentário ali, resumindo e colocando uma linguagem mais acessível os resultados. E no final, eu trago duas discussões sobre desse mundo da comunicação científica, que é a questão das revistas predatórias. Eu acredito que seja uma discussão familiar para vocês, que é aquela revista que muitas vezes vem atrás do pesquisador, né? Você não vê uma Nature, uma Science te mandando e-mails falando: nós estamos cientes do seu trabalho, venha publicar conosco, nos mande um manuscrito. Mas você vê outras revistas menores, pagas muitas vezes, que não tem, muitas vezes sem sistema nenhum de revisão, de edição, que mandam e-mails, falam: olha, nós vimos seu trabalho no evento tal, nós vimos seu artigo intitulado não sei o que, achamos muito interessante e gostaríamos de convidar você para publicar na nossa revista. Aí você fala: nossa, fui reconhecido, fui notado. E quando você vai ver, tem uma taxa para publicação, não tem revisão nenhuma, só tem uma normatização e pronto. Então, essas são as revistas predatórias. Cuidado! Ao mesmo tempo, eu vejo muita gente caindo nessa por causa das pressões para publicar. Quer dizer, eu tenho que rechear meu currículo, e sou aspirante a uma determinada vaga, quero rechear meu currículo e paga para publicar. E então, cuidado, assim, sim, ela recheia, essas revistas vão cumprir esse papel de rechear o currículo, mas não são vistas com bons olhos, não existe um processo de revisão, não passa pelo crivo, né, científico. Então, pode ser mal visto até. Cuidado. Outra discussão interessante nesse universo da comunicação científica, e que é bem atual, a questão dos pré-prints, que são, na verdade, manuscritos científicos com dados originais, manuscritos completos, que você carrega em um servidor e fica disponível ali
antes da revisão por pares em um periódico. Então, é como se eu tivesse um artigo pronto, com resultados originais, um artigo completo, e publicasse num repositório, numa plataforma, antes da revisão por pares. Então, os pré-prints, eles têm DOI, dos repositórios sérios, eles têm DOI, eles ficam disponíveis ali, você pode, inclusive, quem acessa pode fazer comentários, críticas, sugestões. Então, você coloca o seu artigo ali, você publica, de fato, sem a revisão por pares. Isso é uma grande discussão no momento, em termos de comunicação científica. Por quê? Porque o sistema de revisão por pares, ele tem defeitos, né? As principais críticas são a lentidão do processo. Quem já submeteu um artigo científico a um periódico sabe que isso pode levar meses. No Brasil, periódicos nacionais, anos. Então, seria uma forma de você divulgar rapidamente os seus trabalhos, principalmente para quem trabalha com tópicos muito relevantes no momento. Por exemplo, Covid-19. Você vê um monte de pré-prints, né? As pessoas marcando ali território nessa corrida científica, em vez de esperar a revisão por pares de um periódico tradicional. E também, outra crítica do sistema tradicional de revisão por pares, do sistema de periódicos, é que os revisores têm um baita trabalho e não ganham nada por isso, né? Do ponto de vista do revisor, é complicado. Apesar de você ter iniciativas, por exemplo, Publons, né, que dá créditos ao revisor, o revisor é anônimo, tem um trabalhão e não ganha crédito nenhum. Você não vê pontuações ou contabilização você não vê pontuação, por exemplo, em concursos públicos para revisão de artigos. Então, são críticas que têm impulsionado esse universo dos pré-prints. Embora ainda seja um pouco polêmico, mas eu acho que é uma tendência na comunicação científica. Inclusive, muitas revistas, no processo de submissão da revista, quando você está submetendo um periódico tradicional mesmo, um dos pontos, das etapas da submissão, já está atrelada com esses repositórios, por exemplo, o bioarchive, e você já automaticamente gera um pré-print enquanto seu artigo está em revisão no periódico. Tem uma série de questões ainda, por exemplo, você tem um DOI para o pré-print, depois que você publicar vai ficar o mesmo DOI, ou mesmo como que vai ser contabilizada as citações, mas é uma discussão bem recente e relevante do universo da comunicação científica. Bom, esse é o conteúdo resumido da aula 2, então, qualquer crítica, dúvida, discussão, por favor, me contactem no e-mail que eu deixei aqui. E é isso, até a aula 3. Obrigada.